Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Vamos juntinhos fazer o estudo da Palavra de Deus, essa palavra que nos cura, nos salva, transforma a nossa vida, nos faz ser pessoas fortes diante das tribulações, que enfrentam a vida de cabeça erguida. Assim aconteceu com Judite, essa mulher forte do Antigo Testamento que nós estamos vendo, relendo, meditando e rezando sobre a sua história. Pegue então comigo a sua Bíblia, abra o seu coração, abra em Judite, capítulo 14. Hoje, capítulo todinho, versículos de 1 até o 19. Estamos começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos juntos clamar o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, Senhor, que nós precisamos, queremos e nos abrimos à força do Teu Espírito Santo. Sobre a nossa mente, sobre os nossos sentimentos, sobre todos os nossos sentidos, para que possamos, Senhor, mais uma vez, de uma maneira nova, ler a Tua Palavra e ela possa produzir frutos concretos na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, sobre todos nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, capítulo 14 de Judite, eu vou ler corrido, porque são 19 versículos, mas leiamos com os olhos da fé, de uma maneira meditativa, tá bom? Para que Deus faça no nosso coração. A gente sabe que Judite matou Holofernes e através disso então salvou o seu povo, o povo de Israel, porque Holofernes era o comandante, chefe do exército e ele e todo o exército iria exterminar o povo de Israel. E ele morrendo, o povo de Israel então estava salvo. Judite já voltou para sua terra, para Betúlia, né? Já falou para todos que Holofernes tinha morrido e agora a gente vai ver o que aconteceu, né? Continuamos vendo o que aconteceu. Disse-lhes então Judite: ouvi-me, irmãos, tomai esta cabeça e suspendei-a no parapeito de nossa muralha. Quando brilhar a aurora e o sol sair sobre a terra, tomareis cada um as suas armas e saireis todos os guerreiros da cidade. Fareis uma primeira investida contra eles, como se fosseis descer para a planície, contra o primeiro destacamento dos assírios, mas não descereis. Eles, tomando suas armas, irão para o acampamento e acordarão os generais do exército da Assíria. Estes correrão à tenda de Holofernes, mas não o encontrarão. A gente vê que Judite sabia de tudo, né? Já sabia de tudo o que ia acontecer. Mulher de oração, mulher ouvinte de discernimento. Então o pânico os invadirá e eles fugirão de vós, perseguindo-os, vós e todos os que habitam todo o território de Israel, os abatereis com sua fuga. Antes, porém, chamai-me Aquior, o amonita, para que veja e reconheça aquele que insultou a casa de Israel e que mandou para nós como se fosse para a morte. Chamaram, pois, Aquior, da casa de Osias. Quando ele veio, ao ver a cabeça de Holofernes na mão de um dos presentes, caiu com o rosto em terra, desmaiado. Quando o reergueram, prostrou-se aos pés de Judite e, inclinando-se diante dela, assim falou: Tu és bendita em todas as tendas de Judá e entre todos os povos. Todos os que ouvirem a teu respeito ficarão atônitos. Mas conta-me agora o que fizeste nestes dias. Judite relatou-lhe no meio do povo tudo o que havia feito desde o dia em que saíra até o momento em que ela aí estava falando a eles. Quando terminou,
prorrompeu o povo numa ruidosa alegria, enchendo a cidade com gritos de júbilo. Vendo tudo o que fizera o Deus de Israel, Aquior acreditou firmemente em Deus, fez-se circuncidar e foi admitido na casa de Israel até o dia de hoje. Aquior se converte ao Deus de Israel. Mas antes dessa conversão, qual era então a sua crença? Quem era esse Aquior que se converte à fé no Deus de Israel que nós vemos no texto? Nós precisamos nos lembrar que nós já falamos dessa pessoa no texto bíblico. Aquior era chefe do povo amonita. Esse povo já havia sido dominado pelos assírios. Inclusive, Aquior foi chamado por Holofernes, chefe do exército assírio, para que ele desse informações sobre os israelitas, uma vez que eram povos vizinhos. E Aquior exerce aí a profecia, porque ele fala a Holofernes o seguinte, olha, se o Deus deles estiver do lado deles, você não vai conseguir vencê-los. Holofernes fica bravo e manda amarrá-lo lá próximo à cidade de Betúlia, a cidade dos israelitas, para que ele visse aí os israelitas serem derrotados. Só que ele é resgatado pelos israelitas e ele repete essa profecia para eles. Veja que interessante, 2 vezes Aquior, mesmo não sendo israelita, exerce uma profecia para os israelitas. E com tudo isso que aconteceu, ele se converte ao Deus de Israel. E depois dessa conversão sofre outro impacto, quando ele vê a cabeça de Holofernes, ou seja, o chefe do exército assírio derrotado. Ele se coloca de joelhos e adora o Deus de Israel. Muito obrigada, Denis. Muito obrigada. A gente vê a força do testemunho de Judite, né? Aquior, que então não adorava o Deus de Israel, pela atitude, pelo exemplo, pela missão, pelo testemunho de Judite, ele se converte ao Deus de Israel. E aí eu pergunto para você, para mim também, qual tem sido o seu testemunho? Será que o seu testemunho, o meu testemunho, tem convertido as pessoas? Tem feito com que elas adorem a Jesus Cristo, nosso Senhor? Isso na fila de um banco. Nós temos, o nosso testemunho tem feito a diferença, tem transformado as pessoas a ponto delas se dobrarem e reconhecerem que elas não são nada sem Deus. Pensa nisso e vamos seguir, tá bom? Versículo 11, capítulo 14. Vitória sobre os sitiantes. Quando se levantou a aurora, suspenderam a cabeça de Holofernes na muralha. Cada guerreiro pegou suas armas e saíram em grupos organizados pelos acessos da montanha. Ao vê-los, os assírios informaram seus chefes, os quais foram aos chefes de 1000 e a todos os oficiais. Ao chegarem à tenda de Holofernes, disseram a Bagoas, o superintendente: acorda o nosso senhor, porque os judeus ousaram descer para nos enfrentar em batalha, que rendo mesmo para perecer. Bagoas entrou e bateu à porta, pensando que Holofernes dormia com Judite. Como ninguém respondesse, abriu a cortina e entrou no aposento. Encontrou-o estirado, morto, nu, sobre o estrado, sem a cabeça. Então Bagoas começou a gritar alto, chorando e gemendo, e aos brados rasgou as vestes. Correu para a tenda onde Judite estivera alojada e não a encontrou. Precipitou-se então para o meio da tropa, gritando. Esses escravos agiram à traição. Uma mulher dos hebreus trouxe a vergonha para a casa do rei Nabucodonosor, pois Holofernes, seu general, jaz por terra decapitado. Ao ouvirem isso, os oficiais do exército assírio rasgaram suas túnicas e ficaram extremamente perturbados. Um imenso clamor e choro reboou no meio do acampamento. Capítulo 14 de Judite. Quais são as mensagens que nós podemos tirar? Minha gente, é tanta coisa, é muito denso. Eu sugiro a você que continue, ao terminar esse programa, assim que você puder, releia, versículo por versículo, sempre clamando
a luz e o discernimento do Espírito Santo. Mas, na primeira parte, até o versículo 10, para mim fica forte a importância do nosso testemunho. Judite, com todas as suas limitações humanas, seus medos, né? Suas inseguranças, ela enfrentou a sua missão e venceu. E através da sua força, do seu testemunho, ela salvou o povo de Israel e ainda converteu Aquior, que era um pagão. E aí, eu pergunto para mim e para você, como mensagem e sugestão para aplicar na nossa vida, que o nosso testemunho, nas pequenas coisas, numa fila de um banco, numa padaria, numa farmácia, dirigindo um carro, né? Cumprimentando alguém na rua, ou na comunidade, ou na paróquia, seja força de conversão, de transformação. E numa segunda parte, a mensagem para mim fica que Judite, ela conseguiu abalar os inimigos. E aí, levando isso para o campo espiritual, a nossa missionariedade, a nossa força de evangelização, o Espírito Santo dentro de nós, ele tem essa força de abalar o mal, de derrotar o mal através de nós. Judite fez isso com o povo inimigo, né? E com certeza o seu coração se rejubilou no Senhor, porque humanamente falando, a gente vê na oração de Judite nos capítulos anteriores o quanto ela estava angustiada, mas sabia da sua missão, tinha foco ali, era uma mulher de oração, de diálogo com Deus, e assim o fez. Vai rezando, vai deixando Deus falar, porque Deus quer falar com você, tá bom? Falar e te ajudar a viver a sua palavra. Sejamos testemunhas. Força para você, Deus abençoe. Até o próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.